Fala pessoal, aqui Pastor Denner Matos para a 8ª aula do TLC, Treinamento de Líderes de Célula, e hoje a aula vai ser sobre os 3 DNAs finais da escala de DNAs de uma célula saudável. Fica comigo, vai ser uma benção. Pessoal, nós vamos começar então falando sobre o DNA do discipulado. Nós falamos inicialmente do DNA do evangelismo, falamos do DNA da integração, que é levar as pessoas para a igreja. Nós também falamos do DNA da comunhão, que é aquele purê de batata especial que nós temos que fazer com cada novo convertido, com cada pessoa que entra na nossa célula. Agora nós vamos falar sobre discipulado. A palavra de Deus diz em Mateus 28:19, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Os 11 estavam reunidos e Jesus disse: olha, ide portanto e façam discípulos de todas as nações. Quando nós entendemos isso, nós vemos que Jesus, aquele que tinha autoridade para ordenar essa missão, disse isso para discípulos, disse isso para pessoas que estavam junto dele e cumprindo a missão com fidelidade. Tanto que até depois da morte de Jesus, eles procuraram Jesus e aí eles tiveram ali um encontro com o Salvador, com Jesus, e Jesus deu a tarefa para aqueles que eram fiéis. E agora eu quero te provocar a entender esse princípio. O discipulado é diferente do pastoreio. O discipulado são para pessoas que você sabe que pode contar. Veja bem, quando eu digo discipulado aqui, eu estou falando de discipulado 1 a 1. É aquele discipulado profundo, onde você vai começar com acompanhamento inicial, né? Todas as pessoas da sua célula vão fazer esse acompanhamento inicial, só que essas pessoas que começarem a ajudar na célula, a contribuir, a fazer funções da célula, essas pessoas, elas precisam estar sendo discipuladas profundamente para serem transformadas. Então, você vai fazer discipulado com auxiliares e membros fiéis. É muito importante você definir isso. Nem todo mundo vai ser discipulado, porque o discipulado é um privilégio para aqueles que estão fazendo, trabalhando na obra de Deus. Só que nós temos também que cuidar das outras pessoas, que são as ovelhas do Senhor. Nós temos que então todos da célula serem pastoreados, homem com homem, mulher com mulher. Se esse princípio é quebrado, muitos problemas podem acontecer na sua célula. É importante então que o pastoreio, que é aquele acompanhamento do líder, de estar acompanhando se a pessoa está indo nos cultos, como é que está a vida dela, como é que está as coisas, se a pessoa está faltando, se a pessoa está com algum problema específico. E aquele líder então com um pastor com P minúsculo, ele vai fazer o quê? Ele vai dar alimento, ele vai dar proteção, ele vai dar saúde para aquela pessoa, vai orar por ela. Então aí você vai estar sendo um pastor na vida dessa ovelha. Nós temos o DNA do treinamento. Veja bem, se uma célula não tem um DNA de treinamento, muito provavelmente essa célula nunca vai multiplicar. Porque as pessoas que não são treinadas, elas não sabem por que estão lá, elas estão apenas lá para receber. Mas uma pessoa que está sendo treinada, que desde o início, quando ela se tornou um membro fiel na célula, você colocou ela e falou disso: olha, eu vou treinar você para ser melhor que eu, para ganhar almas para Jesus, para trazer o reino de Deus para a terra. Quando você coloca isso no coração da pessoa e treina ela, a chance de você multiplicar é muito grande. Veja bem, existem várias formas de treinamento. Um deles é o TLC. É esse treinamento que nós estamos fazendo, um treinamento teórico, né? Onde você vai aprender tudo sobre célula. Mas existe o treinamento da prática da célula. Aqui você vai ensinar na prática, a pessoa pondo a mão na massa. Você quer ensinar a pessoa a ganhar almas? Você vai com ela, você vai evangelizar com ela, você vai fazer uma lista dos amigos dela e vocês vão ganhar pessoas para Jesus. Você vai ensinar a pessoa a cuidar, então aí você vai junto com ela, ensina na prática. Jesus sempre ensinou na prática. Olha só, temos também as reuniões de treinamento. Essas reuniões são datas específicas que o líder vai trazer então essas pessoas que estão sendo treinadas e vai ensinar na prática, vai simular uma célula. Todo mundo fazendo louvor, vai dizer o que é interessante fazer, o que não é legal fazer numa célula. Ele vai passar o que ele aprendeu no TLC e o que ele já tinha feito na prática. Ele vai passar um pouco da experiência dele. Reunião de treinamento é um momento assim muito especial que eu recomendo que pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses você possa fazer com seus líderes em treinamento. Nós temos também os treinamentos nos cultos voltados à liderança. Veja bem, na comunidade Real da Esperança nós temos o culto do renovo.
Também em outras igrejas temos o Tadel, nós temos a reunião de líderes, escola de líderes, tanto faz o nome. O que é importante aqui? Ter uma equipe da sua célula frequentando o culto que foi feito para motivar esses líderes, para colocar paixão neles, para trazer óleo, para trazer fogo do Espírito Santo na vida dessas pessoas, para haver um despertamento espiritual. Bom, aqui nós temos o sexto DNA, que é o DNA da multiplicação. Esse aqui, muitas células às vezes negligenciam, acham que a multiplicação ela vai acontecer sozinha. Infelizmente, isso não é verdade. Toda multiplicação tem que ser planejada desde quando a célula começa. Desde quando você começou, Deus te colocou uma célula nas suas mãos, você tem que visualizar com os olhos da fé uma data. Por isso que eu digo que quando você assumir a sua célula, você tem que marcar uma data para multiplicação de pelo menos 12 meses a 18 meses. Ali você colocar uma data específica, porque nós cremos que quando você coloca um alvo e ora, você trabalha mais, você sabe por que você está fazendo aquilo e você começa a ter resultados melhores. Veja bem, a multiplicação ela é a essência de uma célula. As células do nosso corpo, elas têm só uma função: crescer e multiplicar. Por que elas têm essa função? Porque se uma célula não cresce e não se multiplica, o nosso braço não cresce, a nossa cabeça ela não desenvolve, o tecido do nosso corpo não funciona. Então, uma célula dentro do reino de Deus representa o crescimento corpóreo da igreja, o crescimento da membresia da igreja. Então, se a sua célula hoje não multiplica, não tem esse DNA da multiplicação, você precisa ajustar ele para conquistar então o mundo para Jesus, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 16 que o Senhor está esperando que a igreja vença os seus inimigos. Então, nós precisamos encurtar o tempo da volta de Cristo, fazendo o quê? Multiplicando o reino de Deus na terra, multiplicando, colocando uma bandeira do Senhor em cada esquina. O sonho do nosso coração é ter em cada bairro da nossa cidade uma célula. Em cada bairro da nossa cidade, aqui na cidade de Uberaba, nós queremos ter uma célula. E essa uma célula vai ser a bandeira do reino de Deus que vai conquistar territórios para o Senhor. Veja bem, outra tática importante, na verdade, um requisito para multiplicação é: forme 2 equipes na sua célula. Pelo menos 2 equipes. O que significa isso? Quando você começa a sua célula, olha, você tem que começar a pensar em 2 equipes. A primeira coisa, você é parte de uma equipe. Você precisa de mais um líder principal. Você começa a analisar sucessores, entender quem que realmente gosta do ministério. E aí você não tem que ir muito pela capacidade linguística, comunicativa, se a pessoa é bonita, se a pessoa sabe muito ou pouco a Bíblia, não. Você tem que saber se a pessoa tem um coração de líder de célula. O que é um coração de líder de célula? Um coração que queima por almas. Essa pessoa que queima por almas, que não mede esforço para alcançar alguém, essa pessoa nasceu para ser líder de célula. Veja bem, olha só, coloque o sucessor como referência e comece a investir nele. Quando você descobrir as pessoas que podem ser sucessores, não escolha só um, não, escolha 2, 3, que podem, você começa a investir neles. Olha, leva ele para conferências, leva ele para assistir uma ministração sobre a visão das células. Começa a dar um livro de presente. Nós temos lá na nossa livraria, a AMI Store, nós temos livros da visão. Começa a dar material para ele ler. Marca de estudar a visão com ele. Invista. E dentro da célula, coloque ele como referência. Coloque ele como uma referência para que as pessoas comecem a ver, olha, está surgindo, está nascendo um novo líder, porque ele está se tornando mais uma referência dentro da célula. É você, líder principal, que coloca mais uma referência dentro da célula. É você tem autoridade para isso. Comece desde já levantar os seus sucessores. Quando você quer multiplicar, você não se coloca em todas as funções da célula, não. Você deixa os seus liderados aparecerem, os seus auxiliares têm que se desenvolver, têm que tomar gosto pela coisa. Veja bem, faça tudo em cima de oração. Ore. Deus, ele escolheu Davi, não foi o profeta Samuel, foi Deus. O profeta Samuel não viu graça em ninguém. E quando os que ele achou que seria não eram os irmãos de Davi, mas quando Deus falou, eu quero Davi, mesmo franzino, mesmo feio, mesmo
sem habilidade em batalhas, eu quero Davi, porque eu quero o coração desse cara. E Davi se tornou o maior rei de Israel até hoje. Ele é o maior rei de Israel. Então, veja bem, coloque tudo em oração para escolher a equipe, selecionar as duas equipes. Lembrando que as equipes têm que ter pelo menos um líder, 2 auxiliares e um anfitrião. Então, a equipe mínima de 3 a 4 pessoas no mínimo, para você poder então multiplicar. Faça a festa da multiplicação, faça uma festa. Não é um momento de tristeza, é um momento de alegria, é um momento de celebrar. Somente a multiplicação vai mostrar que você teve os 6 DNAs corretos, que você completou a carreira e naquele momento é hora de festejar em nome de Jesus. Eu sou o pastor Denner Matos e esta é a 8ª aula do treinamento de líderes de células e eu quero te convidar, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e olha, o melhor está por vir.